O que estão vendo? Vocês estão vendo aqui, isso é um corrale. Corrales. Um curral, lembra, né? Mas não é. É uma casa, é um modelo espanhol, que é aberto, não tem teto. As pessoas assistem o espetáculo da sacada e lá embaixo também. Esse é um dos poucos corrales que ainda encontramos. Os corrales desapareceram, como também o teatro elisabetano desaparece, sobrando ou vencendo o modelo à italiana, que é o modelo de frontalidade. Este é o modelo elisabetano, aonde você vai encontrar uma questão importantíssima para o Shakespeare, que era a questão da horizontalidade. Por isso, na maioria dos seus textos, você vai encontrar a presença de torres, janelas. E havia uma questão muito interessante. Muito interessante, não. O tablado, neste caso, ele avança. Portanto, no palco elisabetano, obviamente o pessoal de cenografia já conhece, mas os outros, de técnicas de palco, mas os outros não. No palco de elisabetano, vocês estão vendo que o público pode ficar à volta. Temos público aqui e aqui. O que acontece no palco à italiana? Resta-nos a frontalidade. Eu também não costumo dizer palco à italiana. Eu costumo dizer palco, se vocês forem ver o que eu escrevo, eu sempre escrevo palco dito à italiana. Por quê? Aquele mesmo palco que está na França não é o palco à italiana, é o palco dito à italiana. Porque o palco francês, ele é o modelo de palco de teatro francês. Os primeiros aconteceram das transformações das quadras de tênis. A Silvia Fernandes, um brilhante artigo, que eu acho que todos nós tínhamos que ler, que é a cartografia do BR3, ela faz uma observação que no teatro contemporâneo há um desvio ou um afastamento da ilusão e do traçado ficcional, em proveito da ação cênica e do acontecimento instantâneo e não repetível. Eu queria me ater a essas duas considerações que a Silvia faz. A primeira é esse afastamento da ilusão. Muitos grupos de teatro, não somente o Vertigem, mas acho que quase concomitantemente, nos anos 80, o Ricardo Carman montou 2 espetáculos aqui em São Paulo, que foram o Viagem ao Centro da Terra, que foi realizado nas obras do Rio Pinheiros. Então se atravessava o túnel em obras, era maravilhoso. E o outro que ele fez, a Grande Viagem de Merlin, que a gente entrava num caminhão e era levado para o lixão de São Paulo, e depois do lixão de São Paulo andava por lá e depois terminava no laguinho em Jundiaí. 5 horas de uma excursão cenográfica e uma coisa enlouquecedora, que a gente entrava num caminhão amarrado numa cadeira daquelas de paraquedas, e aí vinham as figuras sonoras do Donassi, as imagens, videocriaturas dentro do caminhão, gelinho na nuca, tinha milhões de experiências sensórias. Abriu o caminhão, a gente tinha lá um colar com vermelho, preto, verde, quem pegava o preto estava ferrado. Aí vinham os demônios todos lá, que abriu uma cova, você deitava no caixão, eles tapavam o caixão. Eu não tinha problema porque não fechava. Eu na hora deitei e falei, fecha. Garantia um pouco de ar. Depois colocava a gente num ônibus, olha que loucura. Depois no ônibus a gente era sequestrado, enfaixado, levava choque. Choquinho, assim, mas era o máximo, né? Depois andava de pedalinho para chegar na cena do Merlin, que era uma bolha. Mas antes dele, ainda no final dos anos 80, nós temos no Madame Satã. Aí eles colocavam uma máscara cirúrgica nos 20, com éter,
A gente achava que tinha éter. Eles, depois que eu fui conversar, era ótimo. Aí a gente andava num túnel com uma enfermeira que entrava e nos deixava dentro do Madame Satã, fechadinho, com uma louca deitada numa grande cama e a gente em pé em volta da cama. Depois que o último entrava, a enfermeira punha um cadeado na porta, trancava e jogava a chave e gritava. Aquela coisa. E apagava a luz. Aí o que acontece? Também o teatro comercial se apropriou da cidade. Um dos espetáculos hits, assim, que todo mundo, mas é muito caro o ingresso, era um espetáculo que acontecia aqui, chamava Tamara, tinha sido um sucesso em Nova York, que acontecia num casarão Sul-América, ficava ali, não vou me lembrar, ficava bem no centro mesmo, um casarão que o Lage dirigiu, em que você entrava e seguia os personagens. E depois tinha um jantar que o Fazano oferecia. Agora, Simões, há uma diferença. Por exemplo, os Parlapatões ocupavam a rua. Não só os Parlapatões, como outros grupos ocupavam a rua. Nós não estamos falando a rua, tanto o teatro de rua, como esse teatro que acontece em outros espaços, são formas de se apropriar da cidade. E depois tem o emblemático texto do Vertigem, que é aquele que acontece, o paraíso perdido, que acontece numa igreja. E de todos os grupos, o Carmã, que não tinha necessariamente um grupo, eu acho que é aí que está a diferença entre os dois. O Vertigem tinha um grupo, aposta no processo colaborativo, e depois o seu espetáculo. Eu gosto mais do Paraíso, mas o livro de Jó é um espetáculo. O Mateus estava numa performance e a Mariana numa performance onde nós tínhamos o espaço, a dramaturgia e os atores e a direção numa forma muito bem sincronizada. E depois, este que eu acho também um dos espetáculos emblemáticos, a Maria Ângela Alves de Lima diz assim, vou citar a Sílvia que cita a Maria Ângela. A crítica Maria Ângela Alves de Lima descreve a experiência de assistir a BR-3 como uma vivência espantosa que mantém em equivalência o estímulo estético e o experimento perturbador da viagem pelo rio. E comenta, quem conseguir respirar os miasmas químicos e orgânicos exalados pela água, quem superar a visão estarrecedora de uma massa compacta de plástico deslizando sobre a superfície da correnteza, quem suportar com estoicismo a visão dos barracos onde crescem brasileirinhos nutridos por essa atmosfera envenenada e fétida, terá conquistado o direito de tramar o vivido e o simbólico. É impressionante. Tramar o vivido e o simbólico. Portanto, não foi para assistir um espetáculo num local, mas viver no local. Esta é a diferença que eu acho que nós temos que ter na busca da relação com o teatro com a cidade. Para que o espaço não seja uma cenografia de embelezamento, para que ele não seja uma cenografia da informação, que a cenografia não seja uma informação, que os adereços não sejam uma informação, que o texto não seja uma informação, que a cidade não seja uma informação, mas seja vivido, que a sonorização, que a luz não seja uma informação, mas seja uma experiência. Como conseguir isso?